Eu não tava preparado pra algumas dessas mortes, tá? E tem uma que não faz nenhum sentido terem matado. Então antes do vídeo comentar, comenta aí embaixo qual que é o seu personagem favorito, tá? Porque talvez ele esteja nessa lista dos que morreram. Será que você vai gostar da posição que ele tá? Comenta aí embaixo, vai! Os critérios da minha lista vão ser o impacto na história, a afeição que eu tenho pelo personagem, né? O como eu fiquei triste na morte dele e se a morte foi épica. Vou contar só os experimentos que o protagonista encontra, ou pelo menos tem ciência que existem, tá? E vou incluir duas supostas mortes, como por exemplo o Doutor no capítulo 4. Ah, e se você gostar desse estilo de vídeo, de verdade, deixe seu like e se inscreve no canal. Vamos, me ajuda a fazer esse sonho real, por favor. Bem, aqui no último lugar eu deixei os mini-hugs, sim, aqueles pequenos antagonistas do capítulo 2 que apareceram só num minigame, eram vários iguais e ainda por cima eles morrem fora de cena, então nem impacto eles têm, gente. Em 15º fica o Bunzo Bunny, pelos exatos mesmos motivos dos mini-hugs, ficando em cima só porque ele é um personagem único e não vários iguais. Mas até morrer fora de cena, ele morre. A, entre aspas, morte do doutor no capítulo 4 é algo a se comentar, viu? Ela foi no mínimo decepcionante. O conceito de destruir os órgãos dele é legal, mas a boss fight é bem chatinha. E ele morre quando simplesmente retiramos um simples chip do seu sistema, e daí tudo desliga e logo em seguida ele morre. Tudo bucha demais. Ainda bem que essa não foi a verdadeira morte dele e a gente descobriu que ele tá vivo no último capítulo, viu? Porque senão, meu Deus. Você sabe que tem outros Smiling Critters, né? Exceto o Dogtail e o Catnap. Bom, a gente sabe que eles estão mortos através do que o Wily nos disse, mas também por conta de uma fita no 4º capítulo. Mas temos mais ênfase na morte deles, junto com um documento do Dewey falando da morte da Hop, né? Eles não tiveram tanto desenvolvimento, então é uma posição justa. Em 12º ficaram algumas que também viviam no berçário, junto dos Critters. Eu me refiro às irmãs da professora Adelaide, que eram as outras professoras da escola da creche. Elas foram traídas e violentamente assassinadas pela irmã delas, senhorita Adelaide, que a gente encontra ela viva no capítulo 3, tá? Ela sobreviveu porque canibalizou todas essas. Elas não tiveram muito desenvolvimento, só morreram. E fica um injustiçado Peonossauro, que prometia muito pro jogo, mas teve seus míseros 13 segundos de tela. Ele ficou aqui só por conta da sua lore revelada, porque senão estaria bem mais antes, tá? Já que a morte dele foi bem bucha, não teve desenvolvimento no jogo e pouco impacto. Em 10º está o Queen Davidson, ou apenas Yarnaby, uma criança órfã que criou afeto pelo Dr. Harley Sawyer, vendo ele como figura paterna. Doutor esse que se aproveitou do afeto que a criança tinha por ele para transformá-la num experimento, no Yarnaby, que na prática era como seu animal de estimação, era um predador e um guarda-costas. A morte dele foi brutal, com ele se prendendo no gancho e caindo num fosso de lava. Ele já não tinha mais humanidade dentro de si, e apenas os perseguia como um animal. Você que tá assistindo gosta das suas professoras, porque aqui ficou a Miss Delight, a professora louca que nos confronta na escola do capítulo 3. Ela foi presa na escola pelo Catnap, sem poder ver as crianças por querer matá-las. Ela teve que matar e canibalizar todas as suas irmãs, e a morte dela foi perseguindo o jogador. Puxamos uma alavanca que desceu uma porta de ferro na sua cabeça, que esmaga ela violentamente. Ela até que teve bastante desenvolvimento, mas não foi exatamente triste, por isso que ela fica aqui. Em 8º está uma personagem que nem todo mundo deve conhecer, porque ela não é necessária para o jogo continuar, mas sua história é muito triste. Riley era uma órfã do berçário que acreditava ter sido adotada, mas foi escolhida pelo doutor e transformada em uma kissimice, que durante a hora da alegria decidiu ajudar alguém uma vez na vida, comendo a chave do trem e salvando os outros experimentos. Ela morreu possivelmente de fome, mas encontramos apenas a sua ossada e seus restos mortais de maneira extremamente triste. Você se lembra dos bichinhos do Porto Seguro? Aqueles bonitinhos que ficavam vivendo ali dançando? Então, todos eles morreram. O protótipo aproveitou de quando não estávamos no Porto Seguro e matou todos com explosões. Podemos apenas ver seus cadáveres no Porto Seguro em ruínas. É bem triste, mas menos considerando que não tinham tanto desenvolvimento na história. Theodore Gramble. Esse é o nome da criança que fez amizade com o protótipo enquanto viva e transformado em Catnap. Ele ocupa a 6ª posição, mas calma, não vai me xingar nos comentários aí. Aproveita que você deixou e deixa o like, eu posso explicar. O Catnap é um personagem excelente, sempre à espreita, mas que nos intimida e já está há um tempo nos perseguindo, tentando nos matar. Sem contar que o Catnap fala pouco e eu vejo muito menos humanidade nele do que nos outros personagens, ainda mais considerando que ele viu o protótipo como um deus e havia matado todos os outros Critters. Sem contar que a morte dele não foi muito violenta, ele tomou um choque e depois pegou fogo. Essa mulher aí na tela se chama Gracie Green. Ela era responsável por fazer as lavagens cerebrais nas crianças, através da ideia de que ser um brinquedo é bom, mas também
o medo. Quando a hora da alegria estourou, Gracie era extremamente odiada e foi capturada pelos experimentos. Ao invés de matá-la violentamente de forma rápida, ela foi transformada em Lily Lovebraids. Na última parte do capítulo 5, matamos Lily, derrubando ela de uma enorme altura e depois esmagando ela com essa nuvem de aço. Aí você me pergunta, mas Rafa, como ela tá no 5º lugar se ela era uma bosta? Bem, ela foi vítima da própria lavagem cerebral e via o mundo inocentemente, como uma criança. A gente pode ver isso pelo último diálogo dela, o que sempre me deixa meio mal. Eu te deixei entrar na minha casa, te chamei pra minha festa do chá. E é assim que você me agradece. Você se lembra do último Smiling Critter sobrevivente? Dog Day era contra o protótipo e visto como um herege pelo Catnap, que o considerava um deus. Ele foi acorrentado, com suas pernas decepadas, um enorme rombo na parte inferior de seu corpo, sem seus olhos, sofrendo. Esse foi o estado em que encontramos, mas a morte dele é a pior. Os mini Smiling Critters entraram por dentro do corpo dele, devorando ele de dentro para fora, e usando seu corpo para perseguir o jogador, enquanto ele está consciente, sofrendo o tempo todo. A última vez que vemos Dog Day é antes de uma porta se fechar, e tudo que nós entendemos é que os Critters terminariam de se alimentar do experimento vivo. Mary Payne, transformada em plástico elástico, está Mommy Long Legs na 3ª colocação do nosso ranking. Ela é louca? Sim. Mas ainda era uma criança que ficou insana por seu tempo sozinha na Game Station. Vale lembrar que ela nunca foi agressiva com qualquer criança. No berçário sempre foi vista como irmãzona, na Game Station como uma mãe para as outras crianças, atacando apenas os funcionários que maltratavam e machucavam todos os experimentos. No seu final, ela foi triturada, um final que com certeza causou muita dor e desespero, e podemos ver claramente a sua humanidade enquanto ela gritava: "Ele vai me fazer parte dele", desesperada sem conseguir fugir. Mommy era um dos experimentos mais conscientes em que sua humanidade ficava bem exposta. Só que no fim, ela também era apenas uma vítima da Playtime. E na próxima única morte, 3 crianças se foram: Kevin, Jack e Matthew, ou apenas Dewey the Doughman. Ele, que ocupa o 2º lugar, foi nosso aliado, essencial para a rebelião, mantendo o protótipo longe apenas por sua presença. Afinal, eram 400 quilos ambulantes de massinha. No final, Dewey surta, vendo todos os seus amigos, sua família, mortos. Tudo isso que ocorreu após aparecermos por lá. Logo, nos foi associado à tragédia, e Dewey, usando a personalidade de Jack, veio atrás do protagonista, disposto a nos matar. Ele o tempo todo gritava que não podia confiar a ninguém, se sentindo traído, gritando que queria ir para sua casa, e suas últimas palavras quando esmagamos ele no triturador eram um pedido de desculpa. Eu sempre me sinto verdadeiramente mal de ter que matá-lo, principalmente porque deve ter sido uma morte muito, mas muito dolorosa para ele, porque além de congelado, ele foi brutalmente esmagado por uma prensa hidráulica. E vamos lá, em primeiro lugar eu realmente não queria nem um pouquinho ter que colocar essa morte aí, então por favor se inscreve no canal, ajuda muito, até porque você viu até aqui e tá gostando, né? Tá. Em primeiro lugar estão Huggy Wuggy e Kissy Missy, mortes que ainda não deu para superar. Quando os dois finalmente têm um reencontro emocionante, prestes a encontrar suas mãos, o protótipo aparece e empala Huggy Wuggy, o arremessando na parede. Kissy foi perfurada e esmagada no chão 2 vezes. Kissy, que nos acompanha desde o capítulo 2, sempre nos ajudando e nunca deixou a desejar uma vez, enquanto Huggy estava prestes a começar sua redenção ao lado de sua amiga. É impossível superar esses dois nesse último capítulo tão recente, essa mexeu comigo, mas o pessoal tava teorizando por conta do braço que se move do Huggy e por conta do gel que espirra, que o Huggy possa estar vivo. Aqui se a gente não sabe, tá? Mas o pessoal realmente tá achando que o Huggy vai aparecer novamente no último capítulo, que é o próximo. O que você acha dessa ideia? Comenta aí embaixo, porque se não for verdade, a morte do Huggy e da Kissy foram, sério, as mais tristes da franquia até agora. A sua lista, como ficou? Comenta aí embaixo que eu vou estar vendo todas, e sério, se você quiser apoiar, deixa o seu like e se inscreve no canal, ajuda muito. Agora o vídeo vai acabar e vão aparecer 2 na tela que você vai gostar. Muito obrigado por assistir até aqui, por hoje é só, e vê os que vão aparecer aí. Tchau, tchau!